Opa, agora sim vai dar certo. Saudações poéticas. Eu sou o Luxor Sorcron e sejam todos bem-vindos aqui ao perfil Jardins de Luxor. Nessa noite a gente vai receber nossa grande querida poetisa Paty Mel aqui no nosso quadro Corrente Poética, tá certo? Então vamos convidar nossa. Chamando. Olá, Paty, agora deu certo? Ah, Opa! agora sim, estou te Agora vendo. finalmente funcionou. Pequenos problemas operacionais, minha querida, mas agora tá me ouvindo bem? Tô sim, acho que eu também estava com problema, mas agora entrou. Legal, então um grande prazer ter você aqui conosco, tá bom? No quadro Corrente Poética dos Jardins de Luxor. Você participando aqui da nossa live, tá bom? O que a gente quer, nossa proposta aqui é ter uma conversa descontraída sobre a impressão que a gente tem sobre os nossos trabalhos. Então, tive cuidado de entrar lá no seu perfil, já acompanho o seu trabalho há algum tempo, e tem aquelas poesias assim especiais que tocam a gente e que ia ser muito legal é, bater um papo um pouquinho para entender a sua inspiração, entender o que você quis dizer, entender se você me alcançou, se eu entendi o que você quis transmitir com o seu poema. E eu tenho certeza que você também vai achar super bacana fazer isso com os perfis aqui, com os poemas que estão no perfil Jardins de Luxor. Com Então, certeza. podemos Eu começar? agradeço muito o convite, viu, Luxor? Podemos sim. Então tá certo. Vamos lá, que é dia de poesia, certo? Ou noite de poesia. Sim. Então tá bom. Olha só, eu queria começar compartilhando um poema seu que se chama Nossos Escritos. Hum, Nossos escritos são leveza que aplaca o atrito do mundo. Nossas sutilezas, sublime magia que percorre cada nota em sinfonia de alegria. Quando as páginas se rasgam por dentro do peito, somos o livro e o abrigo que tanto procuras, o consolo de um abraço envolvido em palavras, o beijo de poesia que ilumina cada dia. Paty Mel. Então, Paty, muito bacana esse seu poema, tá? Nessa primeira estrofe me chamou a obrigada. atenção aqui essa percepção de que o mundo realmente pesa às vezes, não é? As dificuldades, as adversidades, a gente não pode dizer que o mundo não pesa, senão estaríamos tendo até utópicos, né? Mas a arte, ela vai ter esse poder de suavizar esse atrito do mundo, como você fala. Foi isso mesmo, mais ou menos, que você quis transmitir aqui nessa primeira estrofe? Exatamente, né? Que a escrita ela traz alívio para as nossas dores, ela, além de tudo, é terapêutica, né? Então, às vezes a gente se sente tão sozinho e nem sempre tem alguém ao lado para compartilhar ou para se consolar. E os nossos escritos, eles ajudam a nos fortalecer, né? É isso mesmo. Certo, e são, como você disse, Paty, atravessa o tempo, a distância e consegue sim atingir, chegar a quem está precisando daquela mensagem, né? Aqui quando você fala desse abrigo, né? Somos o livro e o abrigo que tanto procuras. Esse refúgio imaginário, ele seria assim, um refúgio imaginário construído pelos nossos sentimentos, quer dizer, um lugar assim hipotético que a gente, quanto mais sente, quanto mais força a gente sente esse abrigo, mais ele realmente consegue nos proteger aí dessa aridez, né, do mundo. É isso mesmo, é uma autoproteção que a gente cria, né? Como se a gente é, fosse o próprio livro mesmo, que nem sempre estamos com o livro ao lado na hora que acontecem as tormentas. Então a gente lembra, né, de coisas que a gente leu e viveu e transcreve isso de modo que nos conforte, né, deste mundo cruel.
Verdade, a arte, a poesia, todos os tipos de arte, né, Paty, trazem conforto, mas a poesia me toca em especial. Não por isso eu resolvi escrever poemas, né? Mas é exatamente isso que você colocou. E aqui nessa última estrofe, você coloca que o beijo de poesia ilumina cada dia. Quando você escreve assim, eu fiquei com uma curiosidade. Você tenta imaginar o rosto das pessoas felizes lendo o que você escreveu, porque certamente a gente causa essas impressões. Eu falo beijo, assim, mas é tanto beijo quanto um abraço. Eu penso, assim, num conforto, aquela pessoa que está sofrendo, assim. É isso que você quis dizer mesmo. Sinta-se beijado, abraçado. É, estamos aqui nessa corrente. Certo. E eu lembro você falando sobre isso agora, que numa entrevista do Renato Russo, né, na época da Legião Urbana, ele falou que ele entendia as músicas dele, né, da Legião Urbana, como se fossem amigas. Amigas mesmo, que você chama, conversa, ouve, elas estão ali, às vezes te dando aquele abraço, aquele beijo que você mencionou. E eu acho que é muito isso, sabe? Que você conseguiu transmitir com esse poema, a proximidade da poesia na vida de cada um de nós e ali, muitas vezes, amparando no momento que a pessoa mais precisa, né? Você conseguiu com esse poema da vida, a poesia, por isso que eu gostei bastante. Parabéns, tá? Fico muito feliz que tenha gostado. Eu tinha feito esse poema justo para o Dia do Escritor mesmo. Ah, Só que tem o sim. nacional e o internacional, né? Aí esse foi um pouquinho antes. Mas é isso. Ana Maria Mello entrou na sala, muito bem-vinda, tá, Ana Maria? A nossa live aqui com a poetisa Paty Mel, a gente está aqui trocando a experiência de Girassol, que entrou agora também, tá? Então a gente vai alternando. Eu falo uma poesia que eu gostei da Paty, comento, faço umas perguntas, e agora é a vez dela recitar uma poesia que ela escolheu lá no meu perfil Jardins de Luxor, para a gente conversar um pouquinho também, tá bom? Vocês estão convidados aí, claro, para participar com a gente. Sintam-se à vontade, vou ler os comentários de vocês aqui, tá legal? Então, bola com você, Paty. Sim, esse poema é um poema que eu me identifico muito, assim, o momento do desencontro, da dualidade, né? Que é o poema que chama Descompasso. Ah, É uma reflexão muito profunda mesmo. Eu vou ler ele depois. Descompasso. Cheguei tarde demais para desejos tórridos. Parti cedo demais para conversas francas. Acordei tarde demais para doar sementes. Adormeci cedo demais para poder sonhar. Findei cedo demais para enterrar pecados. Nasci tarde demais para pedir respostas. Sorri cedo demais para arriscar a sorte. Chorei tarde demais para só me retirar. Amei cedo demais para suportar mentiras. Odiei tarde demais para ignorar virtudes. Desisti cedo demais para calar segredos. Ousei tarde demais para saber perdoar. Me perdi em tardes por demais efêmeras. Retornei cedo demais para calar rumores. Supliquei tarde demais para negar anseios. Desprezei cedo demais para enfim silenciar. Sucumbi por medo de encarar mais dores. Lamentei por noites e questionei destinos. Celebrei cedo demais para histórias épicas. Superei intrigas fúteis para me reencontrar. Não julgava merecer um jardim sem flores. Não pretendia erguer intransponíveis muros. Me encontrei perante águas matinais singelas. Me arrependi tarde demais para querer voltar. Então, esse poema me chama muita atenção, assim, que é uma escala assim crescente, né? O desconforto que ele está sentindo, né? Ele fala: cheguei tarde demais para desejos tórridos, parti cedo demais para conversas francas. E daí vai intensificando, né? Amei cedo demais para suportar mentiras, odiei tarde demais para ignorar virtudes. Então, assim, a impressão que me passou é que a gente, na nossa vida, sempre está buscando o equilíbrio, o domínio próprio, acertar nas nossas decisões, né? uhum. Ter atitudes maduras. Mas aí o eu lírico, ele se vê assim no momento que ele errou tudo, né?
Ele está assim, inconsolável praticamente. Só que quando chega nas duas últimas estrofes, né, ele vai vendo que ele vai encontrando a paz, né? Porque ele fala: me encontrei perante águas matinais singelas, me arrependi tarde demais para querer voltar. Ele vê que, na verdade, tudo que aconteceu foi uma fatalidade mesmo. Primeiro ele está se culpando, mas depois ele vai se consolando. Ele vê assim que ele está aprendendo com isso, que nada foi em vão. Foi isso que você quis passar, Luxor? Certeza, Paty. Obrigado por você ter escolhido esse poema, que é um dos meus preferidos, tá? De fato, você pegou bem aí a percepção do poema. Boa noite, tá? Poeta Bowman, Silvio Luiz também, corri entrando aqui. Boa noite para vocês. Então, esse poema Descompasso, ele começa mesmo passando essa visão um pouco perdida, meio confusa, rebuscada. Olha, as coisas, eu estou fora do tempo, né? As coisas estão acontecendo e a impressão que eu tenho é que ou eu estou muito à frente, ou eu fiquei para trás e deixei as coisas me passarem. Ou as coisas me atropelaram, ou eu atropelei as coisas, né? E aí o tempo vai passando, vai fazendo toda aquela reflexão, e no final é mais ou menos isso. O que acontece? Esse dançar do tempo em relação ao eu lírico, ele faz parte da brincadeira, né? Ele faz parte do processo de você compreender que o tempo não vai ser o seu tempo. O tempo vai ser o tempo do universo, o tempo de Deus, se você acreditar, o tempo do mundo, o tempo das outras pessoas. Então, esse descompasso que eu estou colocando é de fato, um descompasso temporal e também de expectativas do eu lírico em relação às coisas que ele gostaria de concretizar. Mas a ideia foi narrar isso como uma forma, apesar de aparentar um sofrimento, na verdade é um pouco de resignação também, de compreender o significado profundo do aprendizado que se tem para tirar dessa efemeridade do tempo, das coisas, das nossas expectativas, né? Quer dizer, por que não alinhar nossas expectativas, nosso querer, nossa vontade aí, com todo esse resto, com todo esse mundo que está aí fora, né? Que está querendo aí nos deixar também uma lição, nos deixar alguma coisa. E legal se fosse possível andar sempre no compasso das coisas. Mas teria graça, a vida teria esse ritmo, teria esse gosto, né? Que às vezes é até aquela frustração, que aquela aridez que você colocou lá no seu primeiro poema, às vezes vai ser isso. Lá na frente tem um poema seu também que fala da tempestade, que eu já adianto que eu vou ler aqui também. E às vezes é isso, às vezes é aridez, tempestade, às vezes a gente vai muito devagar, às vezes se arrepende. E o eterno aprendizado. Então, Descompasso é um poema de resignação e de aprendizado com as experiências da vida. Sim. Muito bom, Luxor. Esse poema acho que foi um dos primeiros que eu li seu. Já fiquei muito assim tocada e eu lembro assim essa reflexão é o que nos motiva em frente, né? Porque se acertarmos o tempo todo, não seríamos humanos, né? Exatamente. Tem um comentário aqui, tá, Paty? Só vou pedir licença um pouquinho para você. Gostei muito do uso da repetição do tarde demais, cedo demais. Dá um ritmo legal ao poema. De fato, Bowman, tem essa antítese semântica, né, do cedo demais, tarde demais, acompanhando o poema todo, para dar essa ideia dos extremos, do paralelo, e você, como a Paty colocou, tentar se colocar ali no meio, às vezes, um pouco no caminho do meio, né? E é uma forma também, claro, de chamar a atenção chamar a atenção do leitor para essa relação um pouco paradoxal, né? Mas exatamente isso que você colocou. E o ritmo também fica legal. Você começa a ler e de repente vê que o poema está perto do fim, você ficou naquele tarde demais, cedo demais, tarde demais. Legal que vocês gostaram, gente. Fico muito feliz, tá? Quando eu percebo que as pessoas conseguiram entender o que eu consegui transmitir com o poema. Sim. Muito bom. Então, Paty, eu posso passar para o próximo seu, Olhares? Pode, sim. Tá. Eu também tenho um poema que fala sobre olhos, sobre olhares. Não sei se você já leu lá no perfil, que é código de resposta rápida, né? Aí eu li o seu e achei, nossa, eu tenho uma visão sobre... Eu tenho uma visão sobre olhares, agora eu vou ver a visão da Paty sobre o mesmo tema, né? Que é olhares. Na hora que eu vi, eu achei bem interessante, então eu trouxe, tá?
Gosto de olhares intraduzíveis, aqueles que reluzem ao longe, mas que sabem como chegar perto do recôndito deserto da alma, irrigando as terras, ora tão áridas, como o fluxo suave de um rio. Gosto da forma como sorriem ao luar, sem o compromisso de agradar a ninguém. É tudo que existe de mais valioso na terra, pois aqui se tem de tudo um pouco. Mas poucos persistem em consistir num olhar profundo todo o amor do mundo. Então, poema e Olhares, da Paty Mel, poema sensível, um poema profundo. E deixa eu te perguntar, tá? Sem querer ser indiscreto, você escreveu esse poema pensando no olhar de alguém em especial? Ah, no olhar do meu filho, assim. É uma inspiração e Quando... tanto. Oi? Uma inspiração e tanto, né? Ah, é verdade. E assim, faz tempo que eu escrevi esse poema, acho que foi um dos primeiros aí nessa leva final, que eu comecei mais ou menos no meio do ano passado, né? E, Uhum. se não me engano, foi um dos primeiros. E, Nossa, Paty, bem... seu perfil tem pouco mais de um ano também, o meu tem 1 ano e 6 meses. Acho que a gente criou os nossos Sim. perfis mais ou menos em épocas próximas, né? Eu criei o meu em abril do ano passado. O meu foi em junho. Certo, De muito bom. poucos meses de diferença. O Ronaldo Brito também, boa noite, tá? Ronaldo, seja bem-vindo aí à nossa live. Então, esse poema Olhares, né, como eu falei, me pareceu muito sensível e profundo, né? Poema que você fez inspirado aí no olhar do seu filho. Tem quantos anos o seu filho, Ele Paty? tem 3. Ah, pequenininho, né? O meu mais novo já tem 12, mas os olhares são sempre olhares, né? Os É, olhares não mudam. Interessante, né? Às vezes seu filho cresce, você pega a foto dele de bebezinho e vê que ele mudou bastante. Mas na hora que você bate o olho no olhar da criança e vê o nosso olhar ainda é o mesmo, né? A única coisa que não mudou, mudou muita coisa no rosto, mas o olhar continua sendo o mesmo. é verdade, as expressões também se repetem. Eu vejo que ele cresceu, mas expressões de bebezinho que ele gostava de fazer, ele ainda faz, por Permanecem. enquanto. Né? Verdade. Certo. Mas também outra coisa que me chamou a atenção, Paty, nesse poema, é que eu diria que tem pessoas que, quando olham para a gente, elas conseguem enxergar no fundo da nossa alma. Eu tenho essa impressão. Às vezes não é um. Você colocou o exemplo de um parente sanguíneo, mas às vezes é um amigo, alguém em um relacionamento, marido, namorado, noivo, ou até mãe, relação é interessante, como às vezes as pessoas olham pra gente e você se sente assim, que realmente que a pessoa tá olhando que tá ali no âmago do seu ser. É como se às vezes até não tivesse como esconder nada dessas pessoas. É Então, verdade. tão É, profundo que é esse olhar. Quando eu estava lendo aqui sua segunda estrofe, eu pensei nisso, assim, como chegar a irrigar terras áridas, né? E chegar perto do recôndito deserto da alma. Então, pareceu aquele lugar mais fundo na gente que esse olhar consegue ir lá e atingir. Obrigada pela sua interpretação, pela leitura. É isso mesmo, né? Que os olhos não mentem. Às vezes você fala, não quer preocupar a pessoa, não, tá tudo bem, mas o seu olhar Hum, já diz que não tá tudo bem, né? E vice-versa. é verdade. Às vezes você tá tudo bem, a pessoa até te responde, não, você não tá bem. Tô vendo que você não tá bem, né? Verdade. É verdade, os olhares são poderosos. As janelas da alma, não é verdade? Sim. Olhares é um tema bastante profundo e rico para compor poesias. Bom, era isso sobre esse seu poema Olhares que eu queria comentar. Sim. Eu agradeço, daí eu iria começar mais um seu. Pode ser? Claro, claro, fica à vontade. É o poema Oásis também, que é muito profundo. Vamos ver. Descobri, escondido em mim, um intenso deserto. Pois quando se esvai a certeza que trago no peito, a solidão tão gélida é tristeza que arde como fogo. Dias incertos, noites sem rumos, latente perigo. Avança a terra árida e seca soterrada. Veloz, implacável, o doce e misterioso lago. Profundo, calmo, antes capaz de ocultar as feridas mudas que há muito carrego. Resisto agora à sina deste sol inclemente.
largo fardo que sem você por perto emergiu. De certo, a fluidez se condensou e a saudade, dura como concreto, então logo se precipitou. Nem sequer sabia do tamanho desse vazio, nem mesmo suspeitava desse silêncio arredio, aquele oásis fictício. Restou certo orgulho ferido. Seria da esquecez interior um encoberto resquício? Grato, confesso, não descobri, fui revelado. Sim, a solidez tem andado comigo lado a lado. O espelho da alma era mera miragem, não nego. Antes te peço, além das águas, lapida meu ego. É um poema muito forte, assim, né? Você vê que a pessoa está no limiar, assim, passou um sofrimento intenso e está tentando se recompor, né? E acima de tudo, assim, quando fala no final, né? De certo a fluidez se condensou e a saudade, dura como concreto, logo se precipitou. Ver que o coração ali está partido mesmo, né? Isso. É legal você também. Nossa, você está caprichando nas escolhas, tá? Esse poema realmente. Outro poema que eu gosto bastante. Inclusive, esse poema Oasis, ele foi o primeiro poema que eu tive algum tipo de reconhecimento com ele. Porque após ter escrito, também foi um dos primeiros, esse poema eu submeti a uma coletânea do pessoal da poesia retrô. Lá o poeta lendário, o Febo Werneck, que eu espero ainda ter também o prazer de trazer eles para conversar um pouco aqui comigo. Na verdade, esse foi o primeiro poema que eu tive o retorno de que ele iria participar de uma coletânea, porque até então eu escrevia os poemas e deixava no perfil. Esse e alguns outros eu resolvi submeter, né, a esse concurso, que era uma antologia de poesia retrô. E aí fiquei muito feliz quando o Febo entrou em contato comigo, dizendo que havia sido selecionado para poder compor a quarta antologia de poesia retrô. E aí eu fiquei muito feliz, foi um incentivo para continuar escrevendo. O Lucas, boa noite, e Aurora, Cinema Novo também, tá? Bem-vindos aí à nossa live. Então, esse poema Oasis, realmente o eu lírico tá ali em sofrimento. Olha, gente, para deixar claro, tá? O eu lírico do Luxor Kron e o eu lírico da Paty Mel, eles são, assim, às vezes meio tristes, meio depressivos, choram, se lamentam, mas a gente está bem, tá? A gente está super feliz. A gente só ainda não contou para o nosso eu lírico que a gente está feliz, porque senão ele vai parar de fazer poesias, não vai ter graça a vida, sabe? Então a gente finge para o nosso eu lírico que a gente está um pouco triste, assim, que é para ele continuar fazendo essas reflexões. Mas brincadeiras à parte, realmente esse poema ele fala assim de uma tristeza, de uma ruptura, de uma desilusão, ou de uma percepção de sabor na vida que fez a pessoa perceber, fez o livro perceber que na verdade ele não era tudo aquilo que ele imaginava. Às vezes ele se imaginava como um lago e na verdade ele era um deserto e está ali rezando para que ele seja ao menos um oásis. Porque já que ele percebeu que não é tão fluido, não é tão rico, não é tão fértil, tão calmo e tranquilo como um lago, ele e talvez seja tão seco, árido e duro a realidade interior dele como um deserto, no final a vontade é de que essa experiência venha lapidar o ego, né, para a pessoa deixar de lado um pouco a prepotência, o orgulho, a vaidade de se achar muita coisa, achar que é muito forte, achar que tem aquela ideia de grandeza a respeito de si mesmo. E às vezes vem um fator externo para dizer, olha, você não é esse lago todo que você pensa, você talvez seja um deserto. Por isso que os primeiros versos começam a descobrir dentro de mim um intenso deserto. Foi a descoberta trazida por um dissabor, por uma diversidade. Que logo depois você começa a refletir o que acontece, todo esse processo de percepção, de autopercepção como um deserto e não como um lago, e no final, se for um oásis, já está bom, né? Se eu conseguir produzir um pouco de água, já está bom, não preciso mais ter aquela ilusão de ser todo aquele lago que eu pensava que eu era. Então, na verdade, o poema Oasis ele é um poema de autoconhecimento, de autobusca, de descoberta interior, onde as ilusões ruem, elas vão caindo por conta
da própria experiência que a gente tem com a vida. A gente luta para construir esse ego, né, que às vezes a gente se reveste dele para enfrentar o mundo, e de repente a gente percebe que em determinada situação ele não é mais útil, porque ele não fez, não nos impediu de sofrer em determinada situação. E aí o que a gente faz? A gente precisa se reconstruir, né? Claro que a gente pode ser novamente um lago, mas a gente precisa se perceber nossas limitações, nossa escassez interior, como eu falo no verso mais lá na frente, né? Para poder se reconstruir com humildade, mas também com perseverança. Me diz, eu te passei assim, eu passo uma ideia assim muito triste com esse poema, parece assim, que o eu lírico está muito triste ou só um pouquinho? É assim, parece que tá bem triste, mas no final parece que tudo ficou bem, que veio uma luz. Ele enxergou que ele precisava melhorar, precisava trabalhar bem essa questão do ego dele. Assim, às vezes eu penso, pô, eu já tenho 40 anos, né? Já passei por várias coisas, então nada vai me pegar mais de surpresa. De cada coisa eu já tenho uma certa experiência. Daí vem uma coisa que você até já passou e te pega de surpresa. Não, não sou essa fortaleza toda, né? É Isso, isso que esse poema me mostra, assim. isso. O que a gente pensava, a autoimagem, na verdade, era uma mera miragem, né? Eu não nego, era uma mera miragem, porque a gente vê o que quer, não é, Paty? Às vezes a gente vê um defeito e enxerga uma virtude, cada um vê o que quer a respeito de si. Mas Sim. quando vem ali a realidade te coloca em xeque, fala, olha aí, como é que você se vê agora? Por mais que você protele, chega a hora do autoconhecimento, chega a hora de olhar para dentro de si. Então, o poema Oásis é um poema de alguém que foi obrigado a olhar para dentro de si em determinado momento da vida. Boa Exato. noite. Eu vou falar aqui, como está aqui no arroba, tá? Magdiel. Eu acho que é isso, mas boa noite, tá bom? Bem-vindo aí à nossa live. Bom, acho que é a minha vez, né, Paty? Isso. Eu vou ler agora um poema que eu acho que é um poema símbolo do seu trabalho como poetisa, tá? Chama Sorriso de Luz. O sorriso de um poeta é luz que penetra, um alento que te encontra quando o mundo fecha a porta. Como música ambiente, chega meio reticente, mas jamais se entrega à dor de um indissoluto sabor. Não se abala com o pódio que constroem para o ódio. Lança flores para o alto, em meio a tiros no asfalto. Enquanto tentam destruir seu ninho, se reconstrói com as pedras do caminho. Nada pode lhe roubar a alegria. Poeta não chora, derrama poesia. Então, lindíssimo poeta, lindíssimo poema seu, tá? Paty, gosto Obrigada. muito dele, desde que eu li pela primeira vez. É um poema que fala de resiliência e me lembra também muito otimismo, tá certo? É uma poesia que rompe barreiras, mas não com força, não com uma força mais bruta, mas sim com sutileza. Lembra um pouco o seu primeiro poema também que eu li aqui, né? É a sutileza que faz esse amor romper essas barreiras, é o amor do poeta, da poesia, né? E chegar aonde ele precisa chegar, lá no coração, no sentimento das pessoas. Essa estrofe aqui considero perfeita. Olha, não se abala com o pódio que constroem para o ódio. Lança flores para o alto, em meio a tiros no asfalto. Ela explora os contrastes aqui com rara precisão, né? E tem essas imagens fortes aqui para significar esse amor que o poeta tem e transfere aí para a poesia e para a arte. Eu só fiquei com uma única dúvida, pergunta que eu vou fazer para você agora. Você estava muito triste ou você estava muito feliz quando você escreveu esse poema? Olha, na verdade, eu estava muito feliz. Assim, estava chegando a primavera, estava chegando a primavera, e eu vi lá as flores, e eu comecei a pensar nessa estrofe das flores, jogar flores, né, em meio a tiros no asfalto. E assim, essa sutileza, para lembrar, porque as pessoas sempre têm um ou outro que nos odeiam e tal, e a gente não pode se deixar atingir, né? Porque nós somos poetas, né? Até o ódio a gente transforma em amor, nem que seja amor próprio. Então, quando tudo quer nos derrubar, a gente
pensa em Deus, pensa na poesia e aí tudo foi melhor. É isso. Certo. É a missão, né, de quem lida com arte, né, perceber o mundo exterior, processar isso e devolver de uma forma a convidar as pessoas a verem o mundo de uma outra forma. Nesse seu caso, de uma forma muito mais otimista, positiva e resiliente, né? O, o poeta Bowman, obrigado aí, tá, por estar seguindo a nossa página, tá bom? Do Jardim de Luxor, tá bom? Também é @PatiMMel, não é isso, Pati, Isso. seu perfil? Pedimos aí. Exato, eu quero agradecer aí as pessoas que eu não consegui ler, que eu tô com um probleminha técnico, mas tem a Tá, Agnes tá certo. Fúrias, o Elton Rodrigo, o poeta Bullman, abraços para todos. A Isso. Rosane Lago também. Isso, Rodrigo que entrou agora também, tá bom? Obrigado aí pelo carinho. E, bom, então, pois é, sua poesia consegue sim chegar aí na alma das pessoas por conta dessa intensidade. Esse poema é um poema muito intenso, né? Um poema que, no final, o poeta não chora, derrama poesia. Ou seja, por mais que tentem me ferir, eu vou transformar isso em algum tipo de arte e vou devolver para o mundo essa força de vontade de fazer as coisas melhores, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Por isso que eu disse que eu entendo que é meio que um poema símbolo de tudo que você coloca no seu perfil. Eu percebo que tem poesia, você gosta de poesia concreta também, né? Trabalha um pouco assim com as imagens, acho super bacana. Eu não trouxe nada da concreta aqui hoje, porque, como eu estou lendo, não dá ali para quem está vendo entender o sentido que você passa, porque muitas vezes vai depender da forma como você estruturou ali a estrofe e os versos, tá bom? Mas dê um Exato. pulo lá no perfil da Paty Mel, tá? Vocês aí que estão vendo nossa live ao vivo vão assistir depois e curtam lá, porque realmente ela é muito boa também na poesia concreta. E, bom, terminei aqui com um sorriso de luz, Paty. Se quiser fazer um comentário aí sobre o Leio, fazer comentário sobre o meu próximo poema que você selecionou, fica à vontade. Sim, na verdade é um poema sobre o olhar, né? Que é a inteligência artificial, é o AI. E eu queria, antes de ler, comentar, né, que você colocou a sigla ao contrário, assim, acho que proposital, porque é uma coisa de doer, né? É o A.I, né? Sim. Eu vou ler o poema para ficar mais bem Assim, contextualizado. é só um comentário, é realmente um trocadilho. O AI da inteligência artificial e o AI por ser um lamento do que às vezes esse novo recurso tem feito aí em algumas, não digo todas, né? Vamos explorar o poema, depois a gente conversa mais, né? Sim. Hoje a inteligência artificial ilustrou meu poema. Amanhã, qual ignorância racional irá recitar a minha alma? Hoje algum algoritmo infalível me disse do que gostar. Amanhã, qual crítica destrutiva me fará querer calar? Desejo desenhos perfeitos, rabiscados. Prefiro poesias paridas, ressentidas. Se eu morrer, procurem flores no jardim. Se eu sobreviver, restarão cores em mim? Assim, ele expressa toda a indignação, né, Luxor? Da inteligência artificial, assim, eu mesma já ouvi comentários, né, porque eu também sou tradutora, mas como que você foi estudar tradução? O computador faz tudo, né, não precisa disso, mas na verdade não, né, se você for colocar épocas diferentes, contextos diferentes, vão sair traduções, assim, totalmente descontextualizadas, né, jamais a máquina vai substituir o homem, por mais que muitas vezes estão tentando, né? Verdade, Paty. Acontece isso realmente, foi essa reflexão, né? Por um lado, inclusive Camila Salles entrou aqui na sala agora, Camila até da área de TI, né? Então, de repente, ela faz um comentário aqui na nossa live sobre a inteligência artificial, que envolve muito a área que ela trabalha. Mas, então, eu não sei, na verdade, Paty, não seria tanto uma indignação, eu fiquei estarrecido. Sabe o que aconteceu? Eu vi que tinha um aplicativo de inteligência artificial que fazia desenhos a partir de textos. Aí eu falei, vou colocar uma poesia para ver o que aparece. E, de fato, quando eu coloquei lá as estrofes, o texto do meu poema, apareceu uma figura belíssima, lindíssima, que tinha tudo a ver
com o que eu queria dizer. Aí eu falei, nossa, se algum dia eu precisar novamente fazer meu livro, eu vou colocar com ilustrações. Aí pensei, nossa, mas e o ilustrador que eu iria contratar? Todas as ilustrações vão ser feitas por inteligência artificial? E se, em contrapartida, todo mundo que quiser poesia, pedir uma poesia para os aplicativos de software de inteligência artificial? O que nós vamos escrever, Paty? Por isso que eu fiz a reflexão, né? Hoje, a inteligência artificial pode ilustrar o meu poema, mas amanhã, quando as pessoas quiserem poemas, vão ser poemas feitos por seres humanos ou vão ser poemas feitos, produzidos pela inteligência artificial? Quer dizer que nós somos contra, a arte é contra a inteligência artificial? Eu acredito que não chega a esse ponto. A questão é se a gente vai conseguir distinguir aquela arte autêntica e legítima que é produzida por um pintor, por um escultor, por um poeta, por um romancista, daquela outra arte, daquela outra produção feita a partir de inteligência artificial, que pode ter sua função, pode cumprir seu papel, não temos nada contra, mas o que me preocupa é que, num certo momento, como nós vamos conseguir distinguir, a não ser que sejamos especialistas de uma área de conhecimento dentro da arte, como vamos poder distinguir exatamente uma poesia feita por um ser humano e uma poesia feita por inteligência artificial. Nos nossos concursos literários, que a gente tanto gosta de participar, né? Tanto eu quanto você. Daqui a pouco os concorrentes nossos vão começar a submeter poesias feitas com inteligência artificial. E aí, como é que a gente fica com isso? A gente que está aqui escrevendo, pensando, refletindo, às vezes passando essas noites em claro, aproveitando para tentar sensibilizar as pessoas através de palavras. Então, precisamos pensar num mundo onde tem espaço para tudo, para as novas tecnologias que surgem, mas para essa arte autêntica que eu tentei passar aí com essas imagens aí, das esculturas, das artes ressentidas, das poesias paridas, aquela coisa que causa aquele sofrimento, tem aquela autenticidade, tem aquela intensidade para ser produzida. E eu acredito que nunca poderia ser copiada por uma inteligência artificial. Então, é um protesto, né? Na verdade, não é uma revolta, mas é um protesto, né? Quer dizer, seja qual for o mundo que nós vamos parar, seja qual for o mundo que a inteligência artificial vai nos levar, nós precisamos ter um espaço para a arte verdadeira e autêntica. Porque disso depende aí a saudade, a saúde do nosso espírito, vamos dizer assim. É verdade, é bem essa mensagem, saber dosar as coisas, né? A gente não é contra a inteligência artificial, mas contra os excessos, né? Do uso desmedido, né? É isso, né, Lucas? No final, certamente, como todas as outras tecnologias, né? Essa discussão é tão antiga, né? Quando vier as tecnologias com novas máquinas, o que vai acontecer com a indústria, e quando vier nova tecnologia, o que vai acontecer com a mão de obra. Enfim, essas perguntas se repetem ao longo da nossa história. Eu sensibilizei aqui para a questão da arte porque eu sou um poeta, né? Então eu tentei procurar analisar essa questão pela ótica de quem produz aí, quem tenta produzir alguma arte nesse campo, certo? Mas poderíamos estender essa reflexão também a vários tipos, não só de arte, mas de atividade humana. É uma reflexão que eu acho muito válida nos dias que a gente está vivendo, né? Que foi muito legal que você pôs o QR Code, né, tem todo o preparo, né, desse poema, ele tinha o QR Code para poder ser lido. Eu achei bem interessante, que chama ainda mais atenção, né? Por isso. Tem até uma iniciativa aqui da plataforma Instagram que eu achei bem interessante, né? Apesar de ser autodeclarado, a pessoa pode marcar quando o conteúdo dela foi produzido com inteligência artificial ou quando não foi produzido com inteligência artificial. Claro que é autodeclarado, a pessoa não necessariamente vai colocar a informação correta ali, por uma série de fatores, mas para quem quer deixar claro que esse texto, essa poesia, ou essa pintura, ou essa expressão artística, ela não foi produzida por um ser humano, foi produzida com inteligência artificial, fica ali a sinalização para que todos saibam, fica uma coisa mais transparente. Eu posso querer, de repente, acordar de manhã e ouvir uma poesia da inteligência artificial. Posso, ninguém vai te culpar por isso. Até nós podemos querer acordar assim, certo dia desses, não é não? Paty, já estou de saco cheio das poesias que eu escrevi, eu quero ouvir uma coisa diferente aqui. Mas o que é importante é a gente saber o que está sendo produzido por seres humanos e o que não está sendo produzido por seres humanos, para que todos possamos tomar nossas decisões de que tipo de expressão aí a gente vai querer consumir, certo? Certo. Se alerta. Bacana. Bom, vamos avançando aqui.
Paty, essa poesia que eu trouxe é uma poesia curta, tá bom? Mas que me tocou bastante. Chama Amor de Verdade. Nunca tinha tido um amor de verdade. Passeando em cemitérios vazios, ainda acreditava em viver tudo aquilo que lia nas lápides. Paty Mel. Vou ler mais uma vez, tá? Porque é curto e porque é profundo. Nunca tinha tido um amor de verdade. Passeando em cemitérios vazios, ainda acreditava em viver tudo aquilo que lia nas lápides. Eu achei fantástico, achei um poema que dispensa comentários. Vou até falar pouco, tá? Mas esse é um poema que, por ter tanto significado com poucas palavras, que eu ficaria muito feliz se tivesse sido escrito por mim. Mas não foi, foi por você, então aplausos para você, tá? Porque eu acredito que bons poetas conseguem dizer muito com pouco. E foi o que você fez agora, né? Lendo ali, a gente imagina por quantas lápides, quantas frases, quantas vezes a gente já teve em cemitérios lendo tudo isso. E ali um poema de poucos versos cresce na nossa cabeça e vira uma coisa enorme, toda uma reflexão sobre anseio, sobre desejo, sobre esperança, sobre vida, sobre morte, que eu queria que você falasse, como eu falei, não vou nem explorar tanto aqui, porque eu acho que vale mais a pena você falar e eu falar menos, porque realmente é um poema bem tocante. Na verdade, assim, né, eu tava recém-divorciada, assim, quando eu pensei nesse poema, e eu falei, não, agora não existe amor mais, tudo acabou, mas daí eu comecei a pensar nos cemitérios, a gente pensa, né, tudo vem imagens, acho que, não sei se na sua cabeça também, quando eu penso em alguma coisa, Sim. eu já imagino uma imagem, para já virar poesia, né? E foi o que Isso. aconteceu. Eu falei, não, agora acabou, não vai ter mais. Aí eu pensei no cemitério. Aí, o que tem no cemitério, né? Tem tantas homenagens, o marido que foi enterrado do lado da esposa, às vezes cenas muito tristes de filhos que vão antes e tudo. Mas o amor vence. Seja onde for, o amor vence. Por mais que a gente dramatize e diga que não. Assim, não é esperança, assim. Não que eu estivesse tentando pensar em um novo amor, mas, assim, o amor vence. Seja qual situação que você estiver passando, o amor vai vencer, vai levar o sofrimento. Deus sempre dá um jeito de levar, de uma forma ou de outra. É isso que eu quis dizer. Certo. E não deixar de ter esses sonhos, né? Porque aqui ele fala da palavra acreditava, tinha esse sonho de viver tudo aquilo que se escreve, né, nas lápides. Então, foi um dos poemas mais curtos e profundos que eu encontrei aí no seu trabalho, tá bom? Tá me ouvindo, Paty? Agora Não, você voltou, né? voltou, né? Acho que deu uma falhinha, né? Tinha Tá dado uma legal. falhadinha, mas agora voltou. Bacana. Então, Vitória, boa noite também, tá? Para você que entrou na sala agora. A gente está lendo poesias alternadas aqui. Eu e a Paty. Agora é a vez dela ler, restar e comentar um pouquinho para a gente aí o que ela achou legal de um poema aí de minha autoria. Vamos lá, Paty. Vamos lá, só um instantinho aqui. Tinha caído. É o poema Chamado, eu só estou encontrando isso. É o chamado que fala sobre amor, né? E vamos começar, então. Chamas gêmeas se pressentem, se anseiam, se completam, se encantam, se atraem. Chamas gêmeas não se perdem, não se cansam, não se enganam, não se extinguem, não se esquecem. Chamas gêmeas se procuram, se reconhecem, se protegem, se curam, se elevam. Chamas gêmeas não se escondem, não se evitam, não se acusam, não se traem, não desistem. É belíssimo esse poema, assim, é a essência do amor,
mas eu achei muito interessante que você transformou, né, a expressão como alma gêmea em chamas gêmeas. E deu mais intensidade, né, ao poema. E... Sério que você gostou, Paty? Quando eu escrevi esse poema, eu pensei, nossa, esse poema, será que ele tá muito piega? Será que ele tá tratando o amor de uma forma, assim, muito... Eu não escrevo muitos poemas de amor, né? Você vê que os meus temas são, assim, um pouco mais Sim. filosóficos. Mas eu tenho alguns poucos que falam de amor a nível de relacionamento. Esse que você escolheu é um deles, e o descompasso que você escolheu no começo também, que está, inclusive, na antologia Mais Poema e Amor, foi do. Você estava participando também dessa, né? No começo desse ano, Mais Poesia e Amor. Esse poema está nessa antologia, além de estar no meu livro, né? Que é o livro Aurora Tardia, que está aqui, todos esses que você selecionou, com exceção desse último, ele está aqui no livro Aurora Tardia, tá bom? Esse que você leu agora, ele vai ser lançado no próximo livro, que daqui a uns instantinhos, de hoje para amanhã, vocês vão ver lá no meu perfil qual o nome do meu novo livro, que já está aí no forno, já estou preparando, mas já tenho uma ideia de capa e de título, então vou começar a colocar umas postagens aí com os poemas que vão estar no próximo livro, tá? Mas esse poema, eu fiquei pensando se ele realmente era um poema romântico ou um poema muito bobinho, mas já estou vendo aí que parece que os leitores devem ter gostado, que eu consegui passar uma sensibilidade um pouco maior para a questão do amor a nível de relacionamento. Você sentiu isso? Sim, muito. Bom, ele traduz mesmo, né? O que é o amor, o que é o relacionamento conjugal ou entre namorados. Principalmente no fim, né? Chamas gêmeas não se escondem, não se evitam, não se acusam, não se traem, não desistem. Quer dizer, se a pessoa realmente ama, nem vai passar por essas coisas, né? Na verdade, de traição e se esconder por causa disso, e tudo vai virando uma bola de neve. Eu lembro, assim, de situações que passam, às vezes, um casal tem uma pessoa chorando muito por alguma coisa, e daí o parceiro é indiferente, né, ao choro. Daí, assim, se eles estão na mesma sintonia, se eles se amam, um vai confortar o outro, um vai querer o melhor do outro, não vai pensar em se esconder, em virar as costas e tudo mais. É um apelo mesmo, né, eu acho. Ele é super apelativo, né, que ele começa com muitas exclamações, né? Chama gêmeas, se pressentem, se anseiam, se completam, se encantam, se atraem. Esse encanto não é inextinguível, né? Porque é o amor, não é uma paixão superficial, é a essência do amor. Foi muito Isso, lindo. a ideia foi colocar, assim, meio que essa avalanche de sentimentos que surge quando você realmente ama de forma profunda, porque às vezes tem aquele sentimento, às vezes vários sentimentos que surgem junto, né? A fidelidade, a preocupação, o carinho, o cuidado. Então, foi a cada momento, a cada verso, eu tentei trazer uma nova emoção derivada desse sentimento do amor, né? Inclusive, esse poema, Paty, ele está na antologia Quando o Amor Fala, que está sendo preparada lá pela Célia Félix e que vai ser lançada pela Efêmera Sintonia em parceria com a editora Hexa, tá bom? Pessoal lá muito parceiro nosso e apoia muito o trabalho do Jardim de Luxor, então aproveito para fazer aí a divulgação aí dessa antologia. Não sei se ainda está tendo vagas, mas dá uma olhada lá com o pessoal da Efêmera Sintonia, tá? Quem tiver interesse, quem tiver poemas de amor, que a Célia vai olhar com muito carinho lá o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu acho que sou eu de novo. Agora é você. Tá, então esse vai ser o último para a gente já encaminhar aqui para o encerramento, tá, Paty? Esse daqui chama Dançando na Chuva. Não tente calar as próprias tempestades. Sempre haverá lugar para desaguar tudo o que arde. Não espere pelo sol para florescer. Fomos feitos para dançar na chuva. Então, um poema que termina coroando muita coisa do que a gente já falou aqui hoje, né? Primeiro, você fez ele pensando lá no Gene Kelly, no Cantando na Chuva, ou não tem nada a ver, você estava pensando em outra coisa? Só curiosidade. Não, na verdade,
verdade, assim, era uma pessoa que eu tinha me encantado, nem chegou a ser uma paixão, uma coisa, uma pessoa que eu nem encontrei, mas eu nutri, assim, uma admiração. E daí, assim, era como se fosse um sol, né? Aquela coisa, não, essa Uhum. pessoa é muito legal e tal, mas aí eu pensei, né? Não, não, essa pessoa não faz parte do jogo mais, né? Então ela Sim. vai virar poesia. E daí tava chovendo e saiu tudo isso. Nossa, Vamos você tem ver muitos poemas essa lá na sua página. Todos os poemas são um amor que não deu certo. Brincadeira, Paty. A gente sabe que as inspirações são várias, né? As inspirações são. O sim. pessoal do Poetas em Construção apareceu aqui agora, tá bom? Muito boa noite, tá? Tá já na parte final, mas muito legal vocês terem aparecido. Eu gosto de mandar poesias lá para o pessoal do Poetas em Construção, seja aqueles poemas escritos, sejam declamações, eles são bem atenciosos e costumam ajudar a divulgar nosso trabalho. Então, um grande abraço para vocês, tá bom, pessoal? A Vanessa também e o Paulo Roberto chegaram aqui mais no final da live, tá? Então, esse poema, Paty, o que eu tirei dele foi a importância da gente não reprimir os sentimentos, né? Você usa. Acho que você caiu agora, Paty, tá me ouvindo? Bom, daqui a pouco a Paty volta. Então, esse poema da Paty aqui, o Dançando na Chuva, ele tem algumas antíteses semânticas que, no fundo, estão trazendo a mensagem do quanto é importante a gente não reprimir esses sentimentos, que às vezes são sentimentos que incomodam, no caso dela aqui, o fim do relacionamento, né? Mas o que ela fala é para você dar vazão para esses sentimentos, não deixar eles represados dentro de si, sempre haverá um lugar para onde desaguar tudo que arde. Então, se essa insatisfação, se essa tristeza está dentro de você, se você fazer ela fluir, as coisas ganham ali um movimento, né? Não espere pelo sol para florescer. Fomos feitos para dançar na chuva. Então, são essas adversidades que terminam dando ali o gosto e o sabor para a vida, como a gente comentou lá no primeiro poema, né, de minha autoria, que foi o poema Descompasso. E uma frase que eu gosto muito, que eu não sei a autoria, que calha bem aqui com essa situação, é que a adversidade é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, lidar com essas dificuldades que o poema aqui retrata é quase inevitável. Estamos aqui vivos, o mundo traz dificuldades, então certamente teremos desafios, certo? Agora, se esses desafios vão se transformar num sofrimento, isso já passa a ser uma questão opcional, porque o tamanho que a gente vai dar para esse sofrimento é uma questão muito pessoal, muito particular. A Paty está tentando voltar para complementar alguma coisa aqui sobre o poema dela que eu tenha esquecido. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo te convidar, tá, Paty, para você voltar aqui. Mas vamos enviar o convite aqui para ela. Tá, bom, se você conseguir, Paty, manda aqui que eu aceito você, tá bom? Que eu não estou conseguindo fazer o convite. Você não está aparecendo. Mas então, o nome do poema é Dançando na Chuva, por conta dessa certa alegria que você tem que ter, meio assim, às vezes, em meio a uma tempestade, né? Eu acredito que, para finalizar, a Paty ainda tinha um poema meu para ler, porque foi eu que comecei. Então, vamos fazer uma última tentativa de conectar ela aqui. Bom, tô te convidando, tá, Paty? Vê se você consegue voltar aí para a gente fazer o encerramento. Bom, poeta Antônio, tá bom? Boa noite, obrigado por estar aparecido. Demeoro também. Conseguiu, Paty? Eu tá me ouvindo, Luxor? Tô conseguindo ouvir você sim. Peço desculpas que caiu, eu não sei o que houve, mas Não, sem problema, só estava fazendo aqui uns comentários sobre essa questão da diversidade, do sofrimento, porque na verdade a gente tem escolhas, a gente não tem a escolha de que a dificuldade vai visitar vai bater na nossa porta e nos visitar, porque vai na de todo mundo, né? Mas como nós vamos enfrentar isso é que é a nossa escolha, e aí a mensagem importante e bonita que eu acho que esse poema traz, não é isso mesmo? exatamente. O importante é continuar, né, Luxor?
Sim, isso é muito Seja triste. por qualquer coisa que você desista, nós somos feitos para dançar na chuva. A gente não pode ficar feliz só quando estiver sol, quando tudo der certo. Às Uhum. vezes a gente pensa, quando tudo der certo, eu vou ser feliz, eu vou conseguir fazer isso e aquilo, mas a vida é hoje, né? Tudo está acontecendo agora. Você tem que aproveitar cada oportunidade e abraçá-la, né? Certo, certo. Exatamente isso que eu consegui perceber aí com a sensibilidade dos seus versos, tá bom? Você ainda tinha um último poema para a gente ler aqui antes do encerramento, Paty? Então, na verdade, eu tenho, mas eu não estou conseguindo acessar ele. É o poema Destino Aleatório. Ah, o Destino Aleatório, né? Um poema meio psicodélico, né? Eu gostei muito, mas eu estou tendo um Olha, eu problema. acho, só para não ficar faltando, eu acho que eu consigo acessar ele aqui. Aí eu vou ler e aí você comenta, pode ser? Sim, pode deixar. Eu acho que esse que tem aqui no livro eu não teria dificuldade de conseguir localizar, não, tá? Certo. Destino aleatório, vamos lá. Só um instante que vai dar certo. Isso, vamos lá. Então, destino aleatório. Minhas rimas mendigam pobres migalhas. Meus versos excedem perfeitas medidas. Minhas estrofes são como catástrofes. Meus acordes ressoam dissonantes. Meus perfumes são exóticos, excêntricos. Minha mente divaga em surtos psicóticos. Tiro a paz para dançar ao doce ritmo do caos. Meus sonhos surgem utópicos no eco da noite. Meus caminhos são incertos, sombrios. Minhas ideias fluem com os ventos. Meu destino é um breve instante. Dom que alcança além das formas. Som capaz de abrir infinitas portas. Reflito o que sinto. Não preciso ter razão. Sim. Luxo Esse Pro. lindo, Luxor. Obrigado. Desculpa aí pelo contratempo, mas ficou ainda melhor na sua voz, que você é o autor. E Obrigado. esse poema ele vai no contrafluxo, né, do que o poeta realmente, em geral, transmite, né? Ele, ele encontra novas perspectivas, né? Para falar assim, não tão otimistas, mas ele demonstra que ele consegue se estabilizar ali onde ele está, mesmo nas situações que ele está passando, ele consegue ver um novo horizonte, né? E Sim. ele é um reencontro, né? Assim, eu enxergo como um reencontro, né? Que nada, o destino não é aleatório, na verdade, mas é posto esse poema justamente para frisar, né? Que tudo vai acontecer numa sequência não que você delineou, não que você imaginou, acontece como o destino quer, que é o destino aleatório. Nas suas mais variadas formas de percepção e de expressão do mundo. Por isso que eu falo de meus acordes, minhas músicas, meus perfumes, porque mais importante do que querer agradar esse mundo, que às vezes é aleatório, né, é de ter uma certa própria aleatoriedade dentro de nós, para poder fazer com que essa nossa percepção de mundo chegue de forma clara para os outros, né? Então é alguém que faz sua tela e pinta, é alguém que faz sua escultura e resolve mostrar, é alguém que escreve suas poesias e resolve criar um perfil para colocar na internet, como eu fiz com o Jardim de Luxor e como a Paty fez com o perfil @PatyMMel, que ela criou, tá bom? Então, é um pouco de você resgatar essa verdade que tem dentro de você
e conseguir transmitir ela para o mundo um pouco que sem medo dos julgamentos, né? Se as pessoas vão achar, é dissonante, mas isso é estranho, mas isso é um pouco diferente, tudo bem que seja diferente, faz sentido para cada um de nós, faz sentido para quem escreveu e, eventualmente, pode fazer sentido também para quem está lendo. Então, o Destino Aleatório é um poema que fala sobre a verdade, a importância de sermos nós mesmos na hora de expressar a nossa arte, na hora de nos manifestar, certo? Às vezes não dá para fazer isso em todos os contextos, certamente não dá. Certamente, às vezes, tem normas, padrões sociais e que é preciso uma certa adequação. Mas no campo da arte, que a gente precisa expressar realmente o que está lá no âmago, no interior do nosso ser, é muito importante resgatar essa autenticidade para conseguir fazer com que aquilo que a gente produz tenha essa, essa intensidade que eu tanto falo, né? Não seja uma coisa superficial. Alguém que esteja em contato com aquela arte vai ver que aquilo foi produzido a partir de um sentimento profundo. Não foi nada que a pessoa escreveu por escrever. Não é um agrupado de letras, né? Algo que nas entrelinhas passa um significado e só tem esse significado porque foi tirado bem do interior. E foi tirado do interior porque cada um de nós que tenta trabalhar com arte, a gente tenta buscar aquela nossa parte mais original, mais verdadeira, mais autêntica, para poder produzir os nossos trabalhos, tá certo? Então, o Destino Aleatório veio trazer isso aí. Fala um pouco, eu acho que de coragem. No fundo, é um poema que fala, que eu fiz pensando em coragem, sabe? A editora Ventos entrou, apareceu aqui, tá bom? Pipa também, e a Paty, eu acho que a Paty caiu de novo, vou chamar ela aqui para o encerramento, tá bom? E vamos encaminhando, né? Já deu aqui 8 horas e 6 minutos, a gente começou um pouquinho atrasado, nossa live está com mais ou menos 1 hora, então queria aqui encaminhar para o final, tá? Você está retornando aí, né? Patrícia, bom, nosso tempo acabou. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa sobre o Destino Aleatório, mas você tem que explicar aqui mais ou menos o sentido dele. Caso contrário, as suas palavras finais aí, que nós já vamos encaminhar aqui para o encerramento, por causa do horário, tá bom? Sobre o que você achou aqui do Corrente Poética. Muito obrigado aqui pela sua presença, tá? Agradeço imensamente mesmo sua disponibilidade, seu cuidado de selecionar os poemas e sua boa vontade de estar aqui ouvindo e compartilhando com a gente, tá? As impressões que você tem, inclusive, sobre o seu próprio trabalho. Foi um momento bem rico, bem descontraído, bem gostoso, como eu imaginei que seria. Então, obrigado mesmo de coração aí pela sua presença, tá? A Patrícia está com um probleminha na conexão. E também, enquanto ela volta, queria estender também aí o agradecimento, tá? A todos vocês que prestigiaram nossa live. Vai ficar salva aí na publicação no Jardins de Luxor. Vou colocar lá para vocês também a página da Paty Mel para vocês acompanharem, seguirem, tá? Recomendo demais. E chegamos ao fim aqui da nossa live Corrente Poética, tá bom? Um grande abraço para vocês que prestigiaram e também para vocês que vão poder acompanhar depois que a publicação estiver disponível para vocês aí, a partir aí das próximas horas, tá legal? E vou encerrar aqui dizendo para vocês o que eu costumo dizer, que no fundo é a proposta que eu tento trazer aqui para o Jardins de Luxor, tá bom? Poesia é sentimento e esse é o seu espaço. Então, toda vez que quiserem sentir o que é um pouco da poesia, quiserem participar das lives, quiserem de alguma forma interagir, tá? O Jardins de Luxor é um perfil que está completamente aberto para vocês, tá bom? E ficamos muito felizes com a presença e com a interação de todos vocês, tá legal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.